Então, só uma apresentação rápida. Meu nome é Marconi Moura, estou diretor jurídico no CIMED-MG, na atual gestão, junto com a nossa colega aqui, doutora Juliana Moreira, que também é diretora sociocultural, junto conosco na diretoria. E estamos recebendo hoje a doutora Kátia Figueiredo, advogada especialista em direito previdenciário, do escritório KFF Advogados e assessora jurídica e parceira aqui do CIMED-MG para o tema, né? Está nos ajudando hoje também o Daniel, no operacional aqui, para fazer gravações e resolver nossos problemas técnicos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, né, doutora Kátia? Mas já resolvido, agora nós podemos conversar tranquilos, né? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada por esse convite, doutor. Nós aqui ficamos felizes. Juliana, muito obrigado por ter entrado e poder participar conosco. Juliana, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Marconi. Boa noite. Nós vamos fazer aqui um bate-papo síncrono, né? Online, ao vivo, mas a gravação vai ficar disponível no YouTube para quem tiver interesse no tema, assim como as demais conversas, né, mais bate-papos do CIMED, que deverão ocorrer rotineiramente às quintas-feiras, às 20 horas. Nós vamos ter sempre esse papinho aqui, esse tempo para atualizar alguns temas. Nosso tema de hoje, doutora Kátia, é a proposta de emenda constitucional número 38. A danada PEC 38, que está dando o que falar. Então, a primeira provocação que eu vou te fazer é nos explicar o que propõe a proposta de emenda constitucional que traz de ideia, de projeto, a PEC 38. Pois é, doutor Marconi, a PEC 38 tem tirado o sono de todos os advogados previdenciaristas que trabalham com regime próprio de previdência. Na verdade, eu tenho que falar um pouco da história para eu contextualizar essa questão da PEC 38, né? Até então, até 2019, até a entrada da emenda constitucional 103, que foi a última grande reforma da Previdência que nós tivemos, existiu uma constitucionalização dos regimes próprios de previdência. Então, nós temos que primeiro deixar claro o que é o regime geral e o que é o regime próprio, porque muitos dos nossos filiados, às vezes, não conseguem, né, ver essa diferença. O regime geral de previdência é para todos os trabalhadores que estão regidos pelo INSS, pelo CLT, são seletivos, eles trabalham ou com carteira assinada, ou são contribuintes individuais, médicos autônomos, tá? E os regimes próprios de previdência social são aqueles ligados ao Estatuto de Servidor Público. Então, o Estatuto da Prefeitura de Belo Horizonte é ligado ao regime de previdência de Belo Horizonte. O Estatuto do Estado de Minas Gerais é ligado a um regime de previdência do Estado, que é o IPSENG. Tá? E não são todos os entes que têm RPPS, embora a Constituição tenha falado, mas muitos dos entes federativos. Então, quando você faz um concurso público, você se torna efetivo, você é gerido por um RPPS, um regime próprio de previdência, que é específico daquele ente federado, caso ele tenha um regime próprio. Um exemplo, Belo Horizonte, Contagem, Betim, tem regimes próprios. Tem alguns municípios, entes federados, como, por exemplo, Nova Lima, Ribeirão das Neves, embora sejam um serviço público, eles não têm um regime próprio. Então, eles são vinculados ao regime geral de previdência e INSS. Então, o que acontece? Na emenda constitucional 103, existia uma mesma legislação para todos os regimes próprios do Brasil, tá? Que era o artigo 40. Então, ele regulava idade, tempo de contribuição para os regimes próprios. Na emenda constitucional, quando teve a emenda constitucional, a discussão da emenda, e aí a gente vai até ter que entrar um pouco numa questão política, porque os deputados, à época, tinham uma eleição no dia seguinte, no ano seguinte, e estava aquela pressão para ser votada a emenda constitucional da Previdência. O que eles fizeram? Eles votaram uma emenda para os servidores públicos federais da União e para o regime geral.
Tá? Então, eles votaram essa emenda à Constituição, que é a emenda constitucional 103. E nessa emenda, eles falaram assim: nós vamos deixar todos os outros entes federados, os estados, os municípios, para que estejam autônomos para resolver a sua própria previdência, para legislar os seus regimes previdenciários. Isso, doutor Marconi, é positivo. Por quê? Porque cada ente federativo, cada regime próprio, ele tem uma realidade, né? Ele tem um número de servidores, uma massa de servidores que ele trabalha, de contribuição. Então, uma realidade, por exemplo, de um regime próprio de Belo Horizonte é diferente de um regime próprio de uma cidade do Nordeste. Eu estou querendo deixar isso só para contextualizar, tá, doutor Marconi? É a PEC 38. E aí, vários estados, inclusive o nosso estado de Minas Gerais, fizeram a reforma, pegaram as suas contas, viram qual que era a sua massa de segregados, né, que a gente chama, que são aqueles que contribuem, os ativos e inativos, tá? Inativos, os aposentados, os ativos. E aí eles conversaram, teve um amplo discurso com a sociedade, uma discussão na Câmara, Casa do Povo, né? Várias entidades, como o CIMED, o Sindicato dos Fiscais, o Sindicato dos Professores, todo mundo reuniu, discutiu com o Executivo e se chegou a um planejamento, a uma reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, numa discussão coletiva de acordo com essa realidade, certo? Então, essa era a intenção do constituinte, na época do legislador, era que como cada ente tem uma realidade, uma receita, uma massa, e que cada ente tivesse conversasse com seus servidores, fizesse uma discussão democrática, né? Analisando todos os pontos, custeio, e idade, né? São vários os cálculos para você manter um equilíbrio dentro de cada regime. E aí, assim foi decidido lá na emenda constitucional de 2019. Alguns estados, a maioria dos estados, fizeram essa sua reforma dessa forma democrática, alguns municípios também já fizeram, só que tem alguns municípios que chegaram à conclusão de que começaram, né, a copiar a emenda que era da União, e aí teve resistência, porque, como eu expliquei, cada realidade, cada município, cada regime próprio tem uma realidade. Nós não podemos comparar, né, uma cidade do Nordeste, que tem poucos funcionários, que não tem uma arrecadação tão boa, com um regime próprio contributivo, como, por exemplo, Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, cidade capital. Então, foi justamente essa a intenção do legislador. Quando, de repente, nós acordamos com essa, a Confederação Nacional dos Municípios entrou com um pedido a um deputado federal que todos os entes, os municípios que não fizeram as suas reformas, que eles deveriam fazer a mesma, copiar e colar a mesma reforma da União e do regime geral, que, a nosso ver, é uma legislação muito dura com o servidor. E uma das outras críticas que a gente tem é de que cada realidade, quer dizer, numa canetada nós vamos colocar a mesma realidade para todo mundo. Então, quem tem um regime que está equilibrado, que tem um superávit, vai ser o mesmo daquele que não tem nenhum cálculo, né, autuarial para a gente descobrir, né, sem discussão nenhuma, vamos todos copiar. E ainda, o que é pior, o que a PEC fala, é uma PEC curtinha, ela só tem 4 artigos, mas ela fala a todos aqueles entes que não fizeram as suas reformas, entes não, municípios, que não fizeram a sua reforma, devem copiar, né, a mesma da União. Caso tenham reformas mais severas, essa não precisa ser alterada. Mas, se tiver reformas mais tranquilas do que o da União, essas sim podem ser alteradas. Ou seja, eles estão jogando fora
toda uma discussão dos entes que já fizeram a sua comunicação, o seu trabalho democrático, de conversa, de cálculo. Simplesmente estão falando assim, não, agora nós vamos copiar igual. Desculpa eu falar muito, doutor Marconi, mas é porque eu fico entusiasmada. Não, mas foi excelente. Então, o que nós tivemos na PEC 103 foi uma descentralização do debate, autonomia para cada ente reformar ou não sua previdência. E agora, a PEC 38 propõe voltar à centralização e que todos se submetam à reforma no modelo federal, que foi discutido. Uma estranha coincidência, lá quando descentralizou, o parlamento em nível federal queria se livrar do debate municipal porque estava nas vésperas da eleição. E agora, às vésperas da eleição municipal, os prefeitos querem se livrar do debate para não ter que essa batata quente na véspera da eleição. Perfeita a sua analogia, doutor. Exatamente assim. Que engraçadinho. E aí, assim, quando ele coloca uma discussão a nível de PEC, né, uma PEC federal, quer dizer, no Planalto Central, numa região que não vai ter movimento, né? Porque quando tem uma discussão local, tem uma pressão, até mesmo para a questão da transparência, das contas, como que é, né? Todas os entes de classe trabalham e discutem, e vamos negociar daqui, vamos tirar a gordura dali, vamos ver o que é bom para todos, tem uma discussão democrática. Desta forma, não vai ter a individualização de cada ente e a discussão fica bem longe, evitando qualquer manifestação da sociedade. Qualquer desgaste político, né? Realmente é impossível, na prática, você discutir em Brasília a realidade do RPPS na Zona da Mata, no interior de Minas, né? Agora, você mencionou uma coisa, Kátia, me permite tirar o doutor, que aí você não precisa me chamar de doutor também, facilita. Mas você mencionou essa questão da individualidade, que uma das vantagens, do seu ponto de vista técnico, a descentralização, para que cada ente discuta o seu RPPS, ele é vantajoso porque você pode discutir a sua situação atuarial, o seu perfil etário, né? Mas vamos partir do princípio que esse raciocínio seja lógico. Olha, todos os municípios têm que fazer a reforma da Previdência, então vamos simplificar o debate, vamos pegar um atalho e aplicar uma reforma, vai ser saudável para todo mundo. Você teria à mão algum exemplo de algum município, por exemplo, em que realmente isso não se aplica, não é necessário? Que tem uma condição atuarial do seu RPPS que assim, esse ente estaria prejudicando seu servidor sem uma justificativa? Olha, doutor Marconi, a gente fez um estudo muito grande porque Belo Horizonte, né, eles fizeram uma proposta, o Executivo fez uma proposta de reforma da Previdência no ano passado. Então, o CIMED-MG, junto com outras entidades de classe, a gente fez uma ampla discussão, a gente analisou ponto a ponto e a gente fizemos... foi apresentado para a gente o custeio do CUFIN, né, dos dois, que é o BH-Prev e o CUFIN, que são dois fundos de investimento de massas de aposentados, e a gente viu, inclusive, porque isso é uma outra questão, previdência, doutor Marconi, é uma coisa que vai puxando, né? Como que esses regimes, eles estão... como quem que sustenta esse regime? No Brasil, o regime de previdência ele é obrigatoriamente contributivo. Nós temos o tripé: saúde, assistência social e seguridade social. E então a seguridade social, a previdência, ela é contributiva. Então todos são obrigados a contribuir. Então existe a contribuição do servidor, no caso de um regime próprio, e a contribuição do patrão, né? Patronal, no caso do município. Vamos dar um exemplo, que é o município de Belo Horizonte. E, geralmente, até a emenda 103, que desconstitucionalizou essa norma, era obrigatório ter o dobro. Então, se o servidor, né, que é o empregado, se ele, por exemplo, contribui com 14%, que é o caso de Belo Horizonte, a prefeitura tem que contribuir com 28%.
tá? Era necessariamente o dobro, até a emenda constitucional 103, que aí, a partir daí, teve uma legislação que flexibilizou, falou, não precisa mais ser o dobro, tá? Não precisa, vamos negociar, dependendo de como é que está o seu sistema, não precisa mais ser o dobro. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte paga 22, todos os servidores pagam 14, e a Prefeitura de Belo Horizonte, o município, paga 22%. Mas é um... Quando, Sim. doutor Marconi... Sim, não, eu ia só te perguntar assim, então BH, por exemplo, a gente pode falar que hoje se equilibrou, não para os servidores de uma prefeitura como BH, por exemplo, se submeter a uma PEC 38 seria um prejuízo, um castigo desnecessário. Esse debate já foi feito e já foi equalizado. Sim. O que eu quero dizer é isso. Se a prefeitura, uma das provas que está capitalizado é que se não tivesse, ele subiria para 28%. E ele não sobe. Então é porque as contas estão bem. Você está entendendo o que eu quis dizer? Eu fiz essa analogia aí para você entender. Sim. Agora tem uma outra coisa, que é o seguinte: a gente não pode falar em dificuldade de previdência sem falar dessa contribuição patronal, porque uma coisa é ter essa obrigação legal, outra coisa é efetivar esse depósito. Nós ainda convivemos com esse problema no Brasil, nos estados, em diversos municípios, né? O problema do depósito dessa contribuição patronal, né? Muitos problemas, doutor, muitos problemas. Infelizmente, a gente não tem ainda, em todos os regimes próprios, uma fiscalização eminente e uma cultura previdenciária dos servidores para que façam uma fiscalização realmente competente nessa questão, né? Então, a gente tem obrigatórios conselhos, mas até a questão da aplicação do dinheiro, porque o dinheiro chega, mas esse dinheiro, para ele ser capitalizado, né, ele precisa de investimento, ele precisa ser investido, né, em algum regime de capitalização, né, nos investimentos, para que a médio e longo prazo ele consiga pagar os aposentados e pensionistas. Então, tem que ser pessoas competentes, né? E aí a gente já teve, historicamente, no Brasil, doutor Marconi, que todo mundo já conhece, a Postales, né? A Cassi, do Banco do Brasil. A gente já teve experiências de fundos de pensão que eram muito bons, né? Tinha muito dinheiro, mas chega né? Por má gestão, às vezes, da aplicação dos recursos, infelizmente, chega lá no final, ele está no vermelho e ele não consegue, né, pagar aquilo. Então, o nosso grande receio, inclusive dos regimes próprios, é justamente esse, né? O que a gente fala é que tem que ter uma cultura previdenciária para que aquele servidor vá entender o processo, descobrir, fiscalizar, procurar saber das contas, como é que está a aplicação, como é que não está, sabe? Graças a Deus, em Belo Horizonte, nós temos o Sindicato dos Médicos, que sempre acompanha o município de Belo Horizonte, né? O doutor André, que tem um trabalho, né? Um curso, ele fez cursos, então ele tem um entendimento, o Sindicato dos Médicos. Nós temos também do Sintibel, alguns representantes, né, das entidades de classe, que realmente questionam e exigem uma transparência maior do regime próprio. Mas não é em toda a localidade do nosso Brasil que a gente tem essa qualidade de trabalho, vamos dizer assim, né? De conselho. E aí a gente corre risco. Até foi noticiado ontem, eu acho que enviei para o senhor, há uma questão de fraude com os regimes próprios, né? Pois é, então esse novo modelo trazido por essas reformas recentes, em que traz o piso do regime geral, né? E acima desse piso você tem esses fundos de coparticipação, contribuição extra do trabalhador, né? Do servidor, contribuição do Estado. Então, grosso modo, Kátia, eu poderia dizer que eu trabalho com vantagem e desvantagem que eu tenho que pesar isso. Eu tenho como possíveis vantagens a coparticipação, não é só a minha contribuição, teria, em tese, né, se acontecer uma contribuição do gestor doente,
e uma gestão desse fundo que deveria ser democrática, por conselho, com cadeira para representantes dos servidores. Mas eu tenho que pesar com isso o risco do ente não fazer sua contribuição obrigatória e essa fiscalização não ser adequada, não ser suficiente, haver mau uso, má aplicação desse recurso, e aí eu ter, ao final, um resultado pior do que se eu fizesse uma previdência privada sozinho numa entidade bancária, por exemplo. Não é isso? É, mais ou menos isso. Nós estamos falando agora, doutor Marconi, de uma previdência complementar, né? Porque nós falamos até agora de um regime próprio de previdência, que até o teto é garantido por esse regime próprio. Uma previdência complementar, ela pertence, ela pode pertencer a um regime próprio, mas ela não é do regime próprio, ela é uma complementação, é um outro fundo, é uma outra negociação. Então, o regime próprio até o teto da Previdência, R$ 7.500, o regime próprio é o garantidor. Aí, a partir daí, se o servidor quiser receber mais do que 7.500, ele vai fazer um pacto com esse fundo, né? Com esse regime complementar, que é uma outra gestão, inclusive não é a mesma gestão do regime próprio. É separado. Tá? É separado, é um outro gestor. E aí ele vai negociar, eu quero ganhar 10 mil. Então, eu vou pagar 2.500 a mais, porque o 7.500 eu estou garantido. E aí o Estado também, pactuado com esse outro gestor, vai pagar também a parte dele, e eu tenho um fundo um antigo fundo de pensão, como era antigamente, os Postales, Caixa Econômica, né? Volkswagen até tinha isso, para que eles consigam, quando aposentar, então esse dinheiro será investido, vai ter um investidor, um administrador. Agora, aí a gente questiona, né? É muito pessoal, né, doutor Marconi? Mas aí o meu questionamento, eu sou muito conservadora. Então, enquanto está ali um regime próprio que tem garantia do tesouro, né, do tesouro daquele ente, é uma coisa que nos dá mais segurança, né? E o regime complementar nem sempre tem um fundo garantidor. Então, é um risco maior. Nessas reformas novas, nessa proposta da PEC 38, esse fundo complementar, essa previdência complementar, ela é sempre uma opção? Pois é, doutor, isso é um outro problema. Eles falam da securitização, né? Que é justamente porque tem muitas regras. Depois que aconteceu esses problemas nesses regimes próprios, né? O Ministério da Previdência ele colocou uma legislação muito mais exigente para que esses regimes próprios não tenham problema, tá? Então, assim, essa questão da gestão, dos conselhos, de como que esse dinheiro tem que ser aplicado, em qual tipo de aplicação, para não ser uma aplicação de risco, tá? E esta PEC 38, ela deixa claro que esses investimentos, né, podem ser investidos de seguros de alto risco. Então, é mais um problema. Esses regimes próprios eles vão ter uma liberdade maior, vamos dizer grosseiramente, de não ser tão amarrados em aplicações mais seguras. Tá? Eles Sim. vão poder fazer aplicações de risco, e isso causa uma insegurança maior. Bom, depois da gente falar sobre a ideia política até, né, da PEC 38, desses novos modelos de reforma, tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, porque todo servidor, quando está chegando perto da aposentadoria, principalmente, e vem essa proposta de propostas em geral de reforma previdenciária, todo servidor faz a mesma pergunta. Como é que fica a ideia de direito adquirido nesse cenário? Digamos que a PEC 38 seja aprovada e imponha ao meu município, que tem um regime próprio, uma reforma no modelo federal, muda tudo. A ideia de direito adquirido, o que vale, o que não vale nesse contexto previdenciário?
Doutor Marconi, eu fico chateada de só dar notícias tristes. E eu amo a Previdência, eu sou uma amante da Seguridade Social, porque eu acho que a Previdência Social é um guarda-chuva de maior volume no nosso país, de envergadura, né, contra riscos sociais. Então, eu sou realmente uma amante da Previdência Social, principalmente no Brasil. Mas direito adquirido em reforma não existe, doutor. Não existe. Nós temos uma expectativa de direito que é hoje. Você tem uma expectativa que hoje você pode aposentar com tantos anos de contribuição, tantos anos de idade. A partir do momento que vem uma reforma, aquela lei ali, a Constituição garante normas de transição, tá? Regras de transição. Mas aquele direito que você tinha, você não tem ele mais a partir do momento de uma nova reforma. Tá? Eu não sei se eu me fiz entender nisso aí. Então, vai ter regras de transição, tipo, vamos supor que a PEC 38 seja aprovada, tá? Então, vamos colocar um exemplo, Prefeitura de Belo Horizonte. Aí são as mesmas regras de transição do regime geral. Qual que é a regra de transição? Quem estava 2 anos de aposentar vai ter que pagar mais 100% para quem estava há 3 anos de aposentar. São 5 regras, mas são regras mais duras. Então, assim, a idade mínima, por exemplo, que a prefeitura hoje é 55 para mulheres, 60 homens, isso acaba, vai para 62, né? Então, assim, tem muitos problemas, sabe? A aposentadoria especial simplesmente é com 60 anos. Então, nós vamos ter várias regras que vão ficar mais duras. E bem mais duras. Que mesmo as regras de transição, elas são duras. Vamos dizer assim. Olhando... Né? E a gente até brinca, doutor Marconi, que até foi um colega de vocês, um dirigente sindical do Sindibel, ele fala assim, essas reformas, então é assim, na minha terra eu capino um lote, eu combino com a pessoa, quanto que é para capinar o lote de 1.000 metros quadrados aqui? É R$100, tá? Aí todo mundo chegou e capinou o lote. Aí quando chegou na metade, ele vira e fala assim, aqui eu não vou pagar 100 mais não, agora eu vou pagar só 50. Então, é mais ou menos isso, as reformas da Previdência. A gente, né, um servidor público médico, por exemplo, que faz opções, porque às vezes o médico ele tem um salário até maior na iniciativa privada no início da carreira, mas ele fala assim, não, pelo segurança a mim e a minha família, porque eu acho que a Seguridade, a Previdência Social é muito de garantia da família, né? Então, vamos supor, doutor Marconi, não, eu quero ser um médico da prefeitura porque eu quero ter uma estabilidade, por mais que eu ganhe menos do que a iniciativa privada, mas aqui eu tenho estabilidade, eu tenho uma segurança maior, eu sei que, né, eu tenho o município está me garantindo, e se eu tiver algum problema, eu vou aposentar com tanto tempo, sobre o que eu pago, eu vou conseguir receber um benefício maior, se eu tiver uma falta, a minha esposa e meus filhos vão receber um auxílio. Então, você já tem toda uma preparação de vida, né? E a Previdência é uma preparação. Aí, no meio, você faltando 48 do segundo tempo, aí fala assim, não vai ser mais assim não, tá? Agora o que você optou pela sua vida inteira, agora vai mudar tudo. Então... às vezes é como se fosse você mudasse é um elemento da carreira como um todo, né? Na época, quando você entra na carreira pública, um dos elementos que você considera é o regime próprio quando ele existe. Dando um passo para trás, Kátia, e olhando historicamente, né? Olhando pelo retrovisor e vislumbrando a partir dessa história que vem pela frente, há uma tendência, você percebe uma tendência de evoluir tudo para o regime geral? A ideia do regime próprio, e pela velocidade com que os regimes próprios estão se desgastando? Olha, doutor, na verdade, e aí a gente teria que falar de história de novo, sabe, doutor Marconi? Aí eu vou ficar empolgada, sabe? Porque, na verdade, eu vou tentar ser vou resumir. Mas a questão da Previdência dos servidores públicos, até a Constituição de 88, não existia, não era um sistema que se contribuía, tá?
todos os outros contribuíam e os servidores públicos não. Razão essa que muitos deles falam da questão do déficit, porque eles não tinham essa contribuição, tá? Era como se o servidor público prestasse um serviço, a sua vida ao serviço público, né? E aí, ao envelhecer, aquele ente para que ele trabalhou garantisse uma velhice, uma incapacidade e um acesso à sua família. Então, e aí, isso era o servidor público. E aí depois começou a se ter assim, e eles falavam que que os servidores públicos tinham regalias, porque ele não contribuía, não tinha teto na pensão dele. Hoje a gente vê, esposa de não sei quem, que ganha não sei quantos mil. Eu trabalhei a vida inteira e só posso aposentar com os 7.500. E o servidor público, às vezes, consegue aposentar com 25 mil reais. Então, isso é uma crítica que existe, falando que o sistema de previdência no Brasil ele tem que ser igualitário, tá? Para todos, da iniciativa privada e da iniciativa e da pública. Só que assim, não precisa de nivelar para baixo, né, doutor? A gente podia colocar um meio termo, né? Agora, resumindo, então, já caminhando para os finalmente da nossa conversa, então, Kátia, a PEC 38, o que ela faz é voltar, então, com a centralização do debate sobre reforma previdenciária, tirar, então, a autonomia dos entes municipais de debater cada um o seu, né? E, nesse sentido, ele, por um motivo, obviamente, eleitoral, né? Você, tecnicamente, não vai afirmar isso, mas eu me permito afirmar. Às vésperas de uma eleição, transferir a responsabilidade do prefeito tocar uma reforma para o Congresso é muito conveniente, né? A vantagem disso realmente é só para o prefeito, por isso que o movimento da Associação de Municípios, né? Porque para os servidores, o adequado é que em cada ente os servidores pudessem discutir a condição do seu fundo, a condição atuarial, a condição etária daqueles servidores e poder fazer a reforma de previdência necessária e suficiente para equalizar aquele regime municipal, né? Basicamente, a situação é que esses servidores municipais estão perdendo esse direito, está sendo sequestrado pela Associação de Municípios e jogado para Brasília para evitar o debate à véspera da eleição. Ô, doutor Marconi, e o imbróglio jurídico, eu tenho até medo de pensar, porque se você for pensar nas implicações jurídicas disso, e aquele município que já teve essa conversa, olha o desrespeito social com aquela localidade, né? Os estados, ou mesmo alguns municípios que já fizeram, falaram, agora eu vou voltar atrás. Se ele tem direito, se aquele município que não fez, eu quero ter direito também. Vai ser uma judicialização, vai ser um imbróglio jurídico que eu estou até com medo. Aí os estados vão falar, não, peraí, se os municípios podem, eu sou um ente também, eu também quero, então eu quero voltar atrás. Mas eu fico até arrepiada, doutor Marconi, de pensar na aprovação dessa PEC, o tanto de imbróglio jurídico que nós podemos ter a partir disso. E diante dessa... É bem óbvio, né, que é uma manobra mesmo política às vésperas da eleição. Diante desse cenário, o que você tem percebido? Os sindicatos, as entidades representativas têm se manifestado, né, têm interpelado os parlamentares e tudo. Como que está a tramitação e o horizonte dessa proposta de emenda atualmente? Pois é, doutor Marconi, a gente ficou muito assustado, porque eu, como parceira do Sindicato dos Médicos, a gente faz um acompanhamento legislativo de todas as pautas interessantes para o servidor público, né, médico. E eu fiquei muito assustada semana passada, porque ela passou a ter uma tramitação especial, ou seja, uma tramitação de urgência. Então, isso quer dizer que, porque tem todo um processo, passa pelas casas, né, para ser discutido, né? São 5 casas até chegar, né, na hora do plenário ali para o deputado falar o sim ou não, né? Então, as comissões, a gente fala casa, são as comissões, porque hoje eu estive no Congresso e lá eles falam que é a casa, tá? Mas é a comissão, eu passo pela comissão de orçamento, comissão de justiça. E quando tem um regime de urgência, isso quer dizer que as comissões elas nem precisam de ficar muito tempo, é tipo rapidinho, e isso foi um pedido do presidente.
da Câmara. Então, tem uma força política muito grande, né? Agora, as entidades, doutor Marconi, nós do CIMED, já fizemos essa análise, né? Inclusive, o senhor nos ajudou, a gente participou dessa discussão, conversamos com as outras entidades de classe, os outros sindicatos da nossa região, Belo Horizonte, Sindibel, Sindirrede, Sindiute, nós chamamos, né, várias entidades para a gente conversar a respeito, para traçar, inclusive, estratégias. E aí tem uma notícia que a gente está aqui em Brasília, no dia 23, vai ter uma audiência pública a pedido das entidades, né? Parece que o CIMED vai mandar um representante também, né? Para a gente discutir com os deputados corpo a corpo mesmo, né? Para que o CIMED discuta, porque a gente já entregou os papéis, fizemos aquele papel mesmo de formiguinha, já conversamos com os deputados que assinaram o projeto, né? Tentamos explicar para eles essa é a nossa postura, né? O nosso entendimento. Fomos recebidos, nos ouviram, outros não, mas alguns sim, muitos sim, né? Nos ouviram, mas ainda não deram, ainda falaram todos assim, a gente precisa estudar mais um pouco, a gente precisa estudar mais um pouco, né? E aí o sindicato dos médicos, os outros sindicatos, as entidades de classe, vão ter essa oportunidade de mais uma discussão, mas só vou afirmar que a Confederação Nacional dos Municípios ela está forte, viu, doutor? É difícil, tá difícil. A força dos prefeitos junto aos congressistas ela é muito grande, né? Então você sequestra o debate do nível municipal para o nível federal e ainda transforma o debate numa outorga, né? Porque não vai ter tempo para debate, né? Se bobear, no dia 23, quando a gente conseguir fazer essa audiência pública, já vai estar nos finalmente de votação, dependendo da velocidade que tramitar. Lamentável. Lamentável. Bom, agora que eu acho que a gente esclareceu os principais pontos, cara, eu queria convidar quem está nos acompanhando aqui de maneira síncrona, né? Nós vamos depois, a nossa gravação vai ficar disponível no YouTube, quem quiser depois também nos encaminhar perguntas, dúvidas, né? Lá pelo comentário das redes sociais, mandar questionamentos, Kátia vai estar aí à disposição para sempre nos responder. Mas quem está participando conosco aqui, Denise está ali participando, Juliana, nossa colega de diretoria, que tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Kátia, fique à vontade. Ô, Kátia, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Kátia. Ô, Kátia, por exemplo, quem já tem a aposentadoria, então, primeiro que dá uma tristeza, né, escutar isso tudo. Mas, por exemplo, quem já tem aposentadoria não vai mexer, né? Não mexe. Não mexe. A única coisa que pode ser mexido, porque isso aí já está até na PEC também, e que é uma discussão que a gente fazia, é sobre a contribuição. Porque, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, a contribuição, nós somos obrigados, mesmo aposentados, eu falo, nossa, que eu sou aposentada pela Prefeitura de Belo Horizonte também. Então, aquele aposentado da Prefeitura de Belo Horizonte, ele não tem uma contribuição previdenciária até o teto da Previdência, até 7.500, tá? A gente só contribui acima do teto, os 14%. A única coisa que eu acho mais sério para um aposentado que pode mexer pode ser a partir de um salário mínimo já pode cair a contribuição, passar a contribuição da União, entendeu? Aí isso aí é uma coisa que ainda afeta o aposentado diretamente, né? Que vai ser uma diminuição de renda. Claro. E, por exemplo, eu sou funcionária do Hemominas, né? A vida inteira contribuía, acho que agora faltariam 5 anos para eu aposentar, mas agora com essa mudança acho que vai para mais 8 anos. Não, Agora eu já nem sei. Hemominas é o estado que cara. já fez a reforma. O estado, Hemominas é de um regime próprio do estado. O estado já fez a reforma dele. Tá, então não entra é só para os nessa. municípios. Tá. Não é para o estado mais, né? Tá. Bom, a PEC não fala dos estados, mas igual eu falei, Juliana, de repente o estado vai lá e fala assim, ó, se deu para o município, eu quero também, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, o estado de Minas Gerais, a gente conseguiu normas mais brandas do que a da União.
da União, por exemplo. Aí vai que o Estado fala assim, opa, peraí, mas se os municípios conseguiram, é um embrólio político que pode acarretar aí muita coisa. Mas, por enquanto, não. Essa PEC fala de município, tá? E no seu caso, que é uma servidora da Hemominas, você é ligada ao regime próprio do IPSEM, que já fez a reforma, que é a emenda constitucional estadual 104 do Estado de Minas Gerais. Mas eu tenho que ir lá consultar com você. Fica à vontade, vai ser um prazer. Então, essa observação da Kátia é interessante, né, Juliana? Porque, assim, a proposta já é ruim, mas como ela tramita, a gente pode conseguir melhorar, deixar ela um pouco menos ruim, mas ela pode tramitar para pior também, né? Exatamente. Então, hoje já não inclui Estado, mas na tramitação vocês podem botar o Estado lá no emenda e tocar o barco. É isso. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais dúvidas, eu vou agradecer muito a presença da Kátia, a presença dos colegas que acompanharam com a gente aqui no nosso bate-papo, para não delongar muito, não tomar muito tempo da Kátia. Kátia tem que descansar, porque amanhã tem mais corpo a corpo com o parlamentar, porque essa é só uma das pautas, uma das tretas que nós temos que vigiar lá em Brasília, né? Mas muito obrigado, Kátia, por ter participado, por ter tirado as dúvidas, por trazer essas informações. E espero que seja, né, com essas informações, seja mais mobilização, mais colegas médicos entrando em contato com seus representantes, mandando e-mail, mandando mensagem para os seus deputados, chamando atenção para o sequestro do debate democrático quanto à previdência dos municípios, que é essa proposta de emenda constitucional. Vou te devolver a palavra para você poder despedir, fazer suas últimas observações, por favor. Agradeço muito ao CIMED, doutor Marconi, por essa oportunidade da gente esclarecer, né, para todas as pessoas sobre previdência. Estou sempre disponível, tá? Quando vocês precisarem, qualquer outro assunto que vocês quiserem, né? Eu até sugiro, doutor Marconi, vamos fazer uma enquete, que qual o assunto você quer saber, né? Para a gente, né? Eu acho que essa informação é importante, essa educação previdenciária é importantíssima, né? E só lembrando, amanhã estou indo para o Planalto, tá? Tentar convencer lá o pessoal da nossa PEC para não a PEC 38. Tomara que você tenha sorte lá, viu? Tomara mesmo. Vamos torcer aqui. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aí. Acho que na próxima quinta quem vai participar com vocês é Arnóbio. Mas toda quinta às 20 horas vamos ter um bate-papo aqui sobre esses temas quentes. Espero que nos próximos você traga notícias melhores, Carlos, por favor. Ai, se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau.